Oi. Ordem Paranormal nada mais é do que um RPG, que futuramente se tornou um sistema próprio, narrado pelo Selbit. E o Ordem Paranormal tem uma história muito mais vasta do que é apresentado pra gente nas histórias principais e nos spin-offs. O maior exemplo disso é o jogo que vai ser lançado em 2024, que é o Enigma do Medo, onde vai apresentar uma história completamente diferente, tendo assim personagens como o Lupe, a Mia, o Veríssimo, a Agatha e o Samuel, que são personagens da história principal. O foco principal de Enigma do Medo vai ser a investigação feita pela Mia e com seu parceiro Lupe. Mas voltando pra Ordem Paranormal em si, atualmente, se você for pegar para assistir Ordem Paranormal do começo ao fim, na ordem cronológica que foi sendo lançadas as temporadas, você vai assistir aí 7 temporadazinhas, tá? Sendo elas Ordem Paranormal Segredo na Floresta, Ordem Paranormal Desconjuração, Ordem Paranormal Calamidade, Ordem Paranormal O Segredo na Ilha, Ordem Paranormal Sinais do Outro Lado, Ordem Paranormal Quarentena. Mas qual que é a diferença deles? Esses 3 últimos que eu falei, Sinais do Outro Lado, Segredo na Ilha e Quarentena, são histórias à parte, contadas em outra época, outro ambiente, que não tem nada a ver com os agentes da ordem da história principal. E que vale a pena você assistir. Para você que nunca viu Ordem Paranormal, eu particularmente recomendo você assistir pelos spin-offs, porque você vai conseguir pegar um pouco da essência que é Ordem Paranormal, e você não vai ficar à deriva assim da história, e vai ter um conteúdo bom. Só um aviso que a temporada de Quarentena é totalmente em inglês, por conta do QSMP que tava rolando, ou ainda tá rolando, o projeto do Quact, tá? Então se você tem paciência pra ver legenda ou sabe inglês, vale a pena assistir porque também é muito boa. Mas porque, na minha opinião, Ordem Paranormal é um projeto, é um RPG tão bom, tão bem trabalhado? Por conta dos jogadores principalmente. A história principal de Ordem, o primeiro Ordem, foi apresentado pra gente os personagens da Gabi Catuzzo, Ellie Joga, Luba e Hakim, os 4 principais dessa história, onde eles interpretaram Elizabeth Weber, o Alex, Thiago Fritz e Daniel Harfman. E tudo que aconteceu após os acontecimentos da primeira temporada, e mesmo após os acontecimentos da primeira temporada, porque se você ainda não viu, eu não vou dar spoiler de muita coisa do que vai acontecer, tá? O que aconteceu com personagens da primeira temporada ainda é trabalhado por agora, como as histórias do Daniel, tudo que aconteceu na primeira temporada continua sendo apresentado pra gente na história principal. E eu acredito que vai ser apresentado também em Enigma do Medo, como coisas à parte, como easter eggs, tudo isso. Porque Ordem Paranormal não é só pra contar uma história de começo, meio e fim de forma tão precisa. É um mundo vivo, onde personagens lá atrás, que tiveram sua lore criada, que foi apresentado pro Selbit e tudo, tá sendo apresentado até hoje pra gente de forma muito minuciosa e no tempo certo. E todos os personagens que são apresentados nas temporadas futuras, no Segredo na Floresta, todas elas, Calamidade, enfim, são muito bem trabalhados no tempo certo, na hora certa, no momento certo, tem todo o seu desenvolvimento, sua história, em 5, 6 episódios, mas obviamente com um tempo de duração de 5 horas, que é a sessão de RPG. E por que é bom assistir Ordem Paranormal? Por que vale a pena? Por que você depositaria seu tempo precioso, suas 5 horas preciosas para assistir Ordem Paranormal, ou ver pelo menos um resumo do que é Ordem Paranormal, do que foi apresentado, da história, de tudo, independente da temporada? Porque em poucas horas assistindo o RPG, você consegue entrar no mundo, você consegue ver tudo vívido, você tem uma imersão muito forte dentro do universo. E é muito diferente de RPGs como Critical Role, entre outros. É quase a mesma coisa de você ver um filme que você gosta muito, ouvir uma música que te lembra alguém. Você vai ficar imerso naquilo, você vai idealizar coisas, você vai pensar em muitas coisas, você vai querer viver aquilo junto com aquelas pessoas, ou aquele artista que está cantando aquela música, ou aqueles atores que estão interpretando um filme que você gosta, de uma história que você gosta. Mas não é só o paranormal que faz esse RPG, essa história ser tão boa. É a convivência dos personagens, é a convivência dos jogadores, é tudo que envolve a interpretação deles e a convivência deles dentro desse mundo, onde você consegue ver que realmente são eles são
humanos, eles têm fragilidades, eles têm medos, eles têm tudo. O maior exemplo que eu posso dar de medo e de insegurança e tudo é o Kaiser, ou César, que foi apresentado inicialmente em Segredo na Floresta e teve seu desenvolvimento até de Conjuração. Dos personagens que foi apresentado pra mim em Segredo na Floresta, que foi o Joey, o Arthur, o Kaiser, o Chris, o Kaiser foi o que mais me impactou por anos atrás. Me pareceu um pouco com ele. Todos os personagens que são apresentados, pode ser que tenha um que você veja nele, e isso é muito bom, porque acaba que você cria um vínculo tanto com a história quanto com o personagem. Você assiste não exatamente pela história, mas você quer ver aquele personagem interpretando, crescendo, evoluindo, e você também, por parte, vai evoluir junto. Se você vê alguém parecido com você e essa pessoa tá mal, tá pra baixo, enfim, tá passando por algum motivo, alguma razão psicológica, você vai querer ver ela bem. E quando essa pessoa fica bem, por parte, por ela ser parecida com você fica bem também. Então é quase a mesma coisa desses personagens. Então, se você vai começar a ver Ordem, tenta prestar atenção nos personagens, não de forma tão exata na história ou o que está acontecendo por fora em questão dos jogadores. Vive a história. Interpreta da maneira que você quiser a história. Odeie personagens, ame personagens, viva a história que está sendo apresentada para você. Tanto em isso, não só em RPG, mas em série, em filme, livro, tudo isso. Mas tenta experienciar como que é viver em um universo que não é seu, mas que tem um personagem, um jogador que lembra você, lembra alguma característica sua, pensamento, ideologia, qualquer coisa. Mas tenta buscar uma similaridade com o que você está vendo, porque isso vai tornar a sua experiência muito melhor como consumidor, e também vai te ajudar a criar um vínculo muito maior com a história do que só assistir ou perder tempo, ou só ter algo na cabeça para ouvir. Experiencie tudo que você pode de audiovisual. Então, se tu gostou desse papo de Ordem Paranormal, enfim, do papo de uma forma geral, comenta aí sobre o que você achou, deixa o like, se inscreve. E é isso. Valeu. E me segue também na rede social. Valeu.